Fala pessoal, tudo bem? Gravando esse vídeo aqui para os meus clientes e também para você que está aqui no canal vendo a repercussão, né, sobre o julgamento da revisão da vida toda. E esse vídeo vai ser justamente para explicar o que aconteceu e os próximos passos, né, para você que já tem processo aqui comigo e para você também que não tem, para entender como que vai funcionar o processo a partir de agora, né, o seu processo mesmo, tá bom? Iniciando o vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o que foi julgado lá no STF, né? Você deve ter um pouco de dúvida sobre o que aconteceu ali, né? Porque julgou-se a revisão da vida toda, mas não julgou o processo de revisão da vida toda, né? O tema 1102 no STF, que é o tema da revisão da vida toda, ele vai ser julgado dia 3 de abril, né? Lá vão ser decididas uma série de questões, mas a revisão em si ela já foi julgada através das ADIs 2110 e 2111, né? Fazendo um paralelo, né? Essas revisões elas foram propostas por vários partidos políticos, se não me engano, o PCdoB, o PT, o PDT e o PSD, se não me engano, o PSB, em 1999, né? Esses processos foram propostos lá naquela época porque a lei que trouxe a mudança de cálculo que gerou a revisão da vida toda é de 99, né? Lei 9876 de 99. Então, logo ali em seguida entraram com essa ação direta de inconstitucionalidade, né? Justamente para discutir isso. E a pergunta é, né, por que de 99 para cá, 25 anos, a gente não teve julgamento, agora teve, né? É justamente por conta do artigo 3º dessa lei. O artigo 3º dessa lei foi que trouxe a mudança de cálculo das aposentadorias. Se você for ler o artigo da lei, você vai ver que lá no artigo 3º diz o seguinte: a partir de agora, a forma de cálculo vai ser de julho de 94 para frente, o salário de contribuição. Então, essa lei, ela trouxe essa limitação no cálculo da aposentadoria que prejudicou muita gente e que é o que a revisão da vida toda busca, justamente consertar, né? Buscava, na verdade. Com isso, a gente teve aplicação pelo INSS desse artigo 3º e por conta disso, né, a gente teve aí a discussão por parte dos advogados sobre essa inconstitucionalidade. Tinha um processo só que nunca era julgado, tiveram processos procedentes, improcedentes e enfim chegou-se ao STF no tema 1102, né? Como você deve ter ouvido falar, em dezembro de 2022 foi julgado procedente a revisão para os aposentados. Ficaram discutindo nos embargos de declaração sobre o início dos efeitos financeiros, ou seja, a partir de quanto seria pago o valor para os aposentados. Tinha esse ganho, né? Só que essa revisão, essa ADI estava em curso de julgado, né? E a gente sabe que infelizmente ali a maioria do STF, né, após 2022, não era a favor da revisão da vida toda, principalmente ali o ministro Gilmar e o ministro Barroso. Barroso agora é o presidente do STF e ele botou em pauta esse julgamento da ADI 2010-2111, que muito se discutia se tinha a ver com o tema da revisão da vida toda, justamente por conta que essas ADIs elas falavam não só desse tema do cálculo, mas também da questão do salário maternidade e outros pontos também, que não tinham nada a ver com a revisão da vida toda. No fim das contas, eles entenderam que realmente tinha a ver e julgaram que o aposentado ele não tem direito, pela ADI, né? Eles julgaram que o aposentado não tem direito a escolher a regra de transição. Ou seja, a regra de transição que se tem no momento ali da aposentadoria é a que vai valer para ele, ele não pode escolher. E com isso, os ministros realmente, numa jogada, no meu ver, um pouco ardilosa, bastante ardilosa, né? Eles botaram, realmente jogaram uma pá de cal na revisão da vida toda. Porque se a pessoa não pode escolher a regra de transição que ela vai querer, que é mais vantajosa para ela, justamente ela não pode, por exemplo, escolher a regra definitiva, que é o que a revisão da vida toda busca. Então, se a pessoa não pode escolher essa regra de transição, a revisão da vida toda ela não existe mais, ela não tem qualquer sentido. Você tirou o sentido de ser da revisão da vida toda com o julgamento posterior, né? E muito se discute aqui, até nos vídeos no YouTube, se a gente vai ter ali a questão do efeito ex-tunc, ex-nunc, tudo mais. Mas assim, a gente sabe que infelizmente o STF, além de ser um tribunal a Suprema Corte Brasileira, é um tribunal muito político, né? Por conta da indicação dos ministros e da relevância das matérias que lá são julgadas. Então,
particularmente eu acho pouquíssimo provável que haja qualquer mudança positiva para os aposentados no julgamento do dia 3, né? Justamente porque já foi julgado o que eles queriam, que era justamente acabar com a revisão da vida toda. Hoje em dia a gente sabe que a maioria do tribunal ela é contra a revisão da vida toda, então teve-se a oportunidade ali de matar a revisão e eles mataram a revisão da vida toda. Então a gente não vai ter muito o que fazer depois. Assim, no meu ver, eu gosto de ser muito realista com os meus clientes e com as pessoas. E a gente às vezes quer muito uma coisa, né, que aconteça, só que infelizmente a gente sabe que a realidade é outra. E assim, os ministros eles têm o poder de decidir isso, de mandar a decisão. Então, o que a gente pode fazer nesse caso realmente é obedecer lá o julgamento, né? Não tem muito o que fazer. Obviamente eu queria dar uma notícia muito boa para todo mundo, dizer que tem a possibilidade, que a gente consegue fazer, só que infelizmente vai ser pouquíssimo provável que isso vai acontecer no julgamento do dia 3, que vai ser realmente o julgamento dos embargos de declaração. Nesses embargos vai ser julgado principalmente a questão de como vai ficar a modulação de efeitos desse julgamento para as aposentadorias que já foram revisadas, né? Já tem muita gente aí no Brasil que conseguiu a revisão da vida toda, que conseguiu mudar a sua aposentadoria, que está recebendo mais e que inclusive recebeu os atrasados, né? Porque antes ali de 2019, se não me engano, 2020, que quando foi a repercussão geral lá no STF, os processos estavam tramitando normalmente. Antes de chegar no STJ, eu não lembro exatamente a data agora, mas estava tramitando normalmente. E esse processo eles já tiveram até um fim, né? Já tiveram um trânsito julgado com bancar mais recursos. O STF provavelmente vai mudar isso, provavelmente vai modular os efeitos para rescindir a coisa julgada e vai voltar as aposentadorias para a forma de cálculo conforme eles julgaram nas ADIs. É bem provável que isso aconteça, tá? Você deve ter escutado provavelmente aqui em muitos vídeos no YouTube que tem a possibilidade de mudança de julgamento, né? De que os aposentados consigam através de tem um próprio tema no STF 708, se não me engano, que teoricamente o STF julgou contra ele mesmo, né? Só que infelizmente eu particularmente acho que é muito pouco provável, porque a composição do STF hoje ela é contra a revisão, que tem um impacto financeiro muito grande para o governo, né? E a gente não vai ter muito o que fazer nesse sentido, porque por mais que você entre com embargos, entre com outras ações ali, o entendimento é esse, até que se mude a composição do STF, alguns ministros se aposentem, outros entrem, a gente vai ter muito o que fazer quanto a isso, né? O que eu achei do julgamento, né? As pessoas me perguntaram muito o que eu achei do julgamento, né? Eu particularmente, como advogado, achei assim, foi um julgamento muito feio, a forma como foi julgada foi muito ruim, porque parecia que todo mundo realmente estava correndo, achando um jeito ali para acabar com a revisão, porque não queriam, realmente era um prejuízo pro governo e isso não podia acontecer de nenhum modo, e não aconteceu, né? Só que a gente vê que assim, os aposentados realmente, se você parar para pensar, as pessoas não estão pedindo uma coisa muito além ali do que eles realmente têm direito, né? As pessoas pagaram, não está aqui se falando de uma contribuição que não existiu, né? A gente sabe que as pessoas realmente pagaram. Antes de 94 eram descontados seus salários, das contribuições, pagavam autonomia e não tiveram esse valor pago nas suas aposentadorias, né? Isso, no meu ver, gera uma insegurança jurídica extrema, porque como que eu vou confiar no sistema de previdência que não leva em consideração a minha contribuição, né? Hoje eu pago INSS como advogado, e a sensação que eu como cidadão tenho assim, isso não dá segurança nenhuma. Como se eu pagar um valor alto hoje de contribuição, eu não sei se isso vai refletir na minha aposentadoria no futuro, porque pode mudar a regra lá e eu não poder mais optar por uma regra que seja mais vantajosa para mim mesmo, né? Infelizmente essa decisão da STF nesse sentido, ela gera esse tipo de insegurança jurídica que prejudica a própria Previdência, se você parar para pensar, porque se eu dou o exemplo de mim mesmo, como é que eu vou contribuir com um valor maior para a Previdência, sendo que eu não sei se vai contar, eu não vou pagar, eu vou pagar o mínimo que eu puder, porque eu não confio nessas pessoas. Então vai gerar queda de arrecadação, as pessoas vão entrar menos na Previdência, vão pagar o mínimo ali e vai contribuir para que lá na frente a gente tenha um déficit maior na Previdência e a gente tenha mais reformas e mais injustiças acontecendo, né? Acho que os ministros avaliaram muito mal isso, muito mal mesmo.
Só que, como já te disse anteriormente, a gente luta dentro das regras, né, da Constituição, dessa coisa toda. E a gente sabe que a gama de recursos lá na CEF não é tão grande assim, e que é muito pouco provável que eles vão mudar de posição, entendeu? E acho que a revisão vai ficar do jeito que está mesmo. Infelizmente os aposentados lutaram muito, mas não vão conseguir muita coisa com a revisão da vida toda, né? Até os que já conseguiram alguma coisa vão ter essa mudança na sua aposentadoria revertida, não vão ter que devolver os valores, né? Porque o valor foi recebido de boa fé, então o que é recebido de boa fé você não vai ter que devolver esse valor recebido a mais, mas a partir do momento que a decisão lá transitar em julgado e for executar aqui nos processos aqui embaixo, né, normais, a gente vai ter ali uma reviravolta, né? E como que vai ficar os processos agora, né? Os processos de revisão da vida toda. O processo ele vai ser julgado, né? Embargo e declaração, vai ter o trânsito em julgado e a gente vai ter que executar isso aqui embaixo. No caso, os processos de revisão que tramitam nas varas federais, nas varas comuns, eles vão ter um andamento de improcedência. E a gente vai realmente só aguardar ali para os processos que não tiveram nenhum julgamento ainda que deu algum ganho para o aposentado, vai realmente ficar, vai ter improcedência, trânsito em julgado da ação, não vai ter nenhum ganho financeiro. Agora, para quem já teve algum tipo de ganho financeiro, vai ser revertida essa decisão, vão intimar o INSS para voltar ali o pagamento como era antes da revisão da vida toda, e depois vai transitar em julgado e vai realmente acabar do jeito que a gente não queria, né? Que vai ser com essa reviravolta aí muito frustrante para os aposentados, né? Então é isso, pessoal, esse é o vídeo que eu estou gravando para vocês, espero que vocês gostem, e deixa um comentário aqui embaixo se você tem alguma dúvida ainda sobre revisão, sobre os andamentos, né?